Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do The Hub Talks. Estamos aqui hoje recebendo uma convidada ilustríssima, Gisele Gomes, que nos acompanha aqui. Muito obrigada por aceitar o convite de participar do Talks. Gisele, eu poderia fazer aqui uma apresentação gigantesca, mas você hoje é jornalista, advogada e psicanalista, com mais de 25 anos de experiência profissional. Acho que a minha primeira curiosidade é o que você foi primeiro? Bom, eu agradeço primeiramente a oportunidade, o convite de estar aqui com a audiência de vocês para contar um pouco sobre a minha carreira, né? Realmente, eu acho que quando eu falo do meu histórico profissional, ele é um histórico bastante diverso, né? Com certeza. Eu já atuei em algumas áreas diferentes, mas essa trajetória, ela traz uma mensagem importante, né? Que a gente pode ser aquilo que a gente quiser. Existem momentos da vida, então não existe uma carreira que te defina, né? Então, assim, você pode ter vários interesses e isso é algo que eu passo hoje para equipes que eu coordeno, que eu faço gestão, que a gente pode diversificar e, assim, é sempre uma aprendizagem. E, assim, tudo que você faz, o que você aprende, o que você vivencia, isso faz do teu repertório algo que é o teu verdadeiro diferencial. Então, para explicar um pouco, eu acho que eu vou iniciar pela formação acadêmica, né? Então, assim, eu escolhi o jornalismo, sempre foi a minha carreira de sonho. Então, assim, eu já apresentava algumas tendências na minha infância, na minha adolescência, pela minha curiosidade, né? Pelo jornalismo, como ele era feito, tá? Não vou aqui contar a minha idade, obviamente, mas quando eu era criança, nos idos lá do final da década de 1970, início de 80. Então, assim, os meios de comunicação, eles eram extremamente diferentes do que a gente tem hoje. Com certeza. Então, era aquela tua televisão de tubo, era o rádio que a tua mãe ouvia na cozinha. Então, assim, desde muito cedo, eu tive curiosidade com esses ambientes, né? E, assim, a minha família... Aí, contando um pouco da minha vida pessoal, eu sou filha única, tal. Então, meu pai era muito atento a isso, né? Então, ele começou a me incentivar, né, nesse caminho. Então, eu ganhei uma máquina de escrever, que muitos aqui da sua audiência não vão nem imaginar. Com um certeza. Gravador com fitas cassete. A máquina de escrever hoje é aesthetic, tá? Então, Ela é talvez as pessoas até vintage, conheçam. né? Então, Sim, assim, retrô. é um objeto de decoração, né? Então, assim, eu tive esse incentivo. E quando eu fui para um momento de escolha profissional, nos meus amigos, né, nos meus colegas de escola, eu acho que eu era a única que tinha certeza absoluta do que ia fazer. Né? Então, assim, eu sabia que era jornalismo, foi a minha primeira escolha, foi a minha primeira faculdade, e só que os tempos, os times foram diferentes. Né? Assim, eu não comecei a trabalhar com jornalismo. A minha carreira, né, profissional não começou com o jornalismo e eu demorei muito para entrar no jornalismo. Eu fiz muitas outras coisas, né? Eu fiz magistério antes da faculdade, então eu sou professora, dei aula, ainda muito jovem, 17, 18 anos, alfabetizei crianças, então deve ter aí por aí um monte de gente, né, que foi alfabetizada por mim, né? Se você foi aluna... Escreva. Comenta aqui pra gente. Fala, achei você, professor. Exato, isso. Professor não tem um dia de paz, né? Não tem, me adiciona lá nas redes sociais, enfim, né? Então, assim, fui professora. Aí, depois disso, eu fui para o mercado financeiro. Foram escolhas que a vida me trouxe por conta de N motivos. Mas fui para o mercado financeiro. Trabalhei por 15 anos no mercado financeiro. Surpreendente.
15 anos da minha vida em bancos. Eu comecei num banco que foi extinto, inclusive. Eu estudava, inclusive, eu fazia jornalismo e trabalhava nesse banco, um banco de atacado, e era um banco pequeno. Aí desse banco pequeno, eu atuei em áreas operacionais, em agência, em corretora de valores, assim, operando mesmo, né? E aí eu participei de um programa de trainees para um banco também, para um banco maior. Fiquei entre os 25 selecionados. Parabéns. Né? Assim, quando começou o programa de trainee no Brasil, isso é final da década de 90, né? Quando os bancos começaram a selecionar via essa ferramenta. Então, entrei num banco, um banco que inclusive foi incorporado pelo Banco Bradesco, que era o Banco BCN. Fiquei lá por um tempo, foi uma experiência incrível, porque assim, um programa de trainees, durante 6 meses, eu não pus a mão na massa em nada. Eu só aprendi, eu percorri todas as áreas do banco, cursos, tudo que a gente poderia ter de subsídio ali para poder gerenciar uma carteira de clientes, porque o programa de trainees, ele visava a colocação de gerentes em agências. E eu fiquei por um tempo nessa posição, só que como eu já estava formada, eu comecei a buscar as áreas de comunicação do Banco BCN. Então, fui para uma área de produtos, que não era só comunicação, mas era também... Eu tinha que viajar pela rede de agências, dar treinamentos, desenvolver material de comunicação interna. Uma experiência incrível. Conheci muitos lugares, comecei a viajar pelo Brasil, né? Minha primeira viagem, assim, profissional, foi exatamente lá. Olha, você tem que ir ao Rio de Janeiro. Meu Deus! Eu nunca tinha entrado num avião, né? Eu tinha lá meus 19, 20 anos, sei lá. E fui. Né? E fiz a minha primeira viagem profissional. Então, tudo isso marcou, porque me trouxe um jogo de cintura para outras vivências. E aí o Banco BCN foi adquirido pelo Bradesco, então ao todo foi uma experiência de 15 anos, né? No mercado financeiro, um pouco, né? Na área comercial, isso falando de Bradesco, efetivamente, né? Um pouco na área comercial e depois em áreas de comunicação. Marketing, eventos, enfim, foi fantástico. Teve uma fase bem interessante que eu estava no banco de investimentos do Bradesco e que foi a explosão dos grandes IPOs no Brasil. Então, assim, perceba que assim, mais uma vez, não vou falar a minha idade, mas eu vivenciei vários momentos emblemáticos, né? Assim, dos setores em que eu trabalhei. Então, assim, eu pude participar, né? Desses IPOs, né? Não se falava em abertura de capital, né? Então, grandes empresas, e o Bradesco assessorou muitas dessas grandes empresas a entrarem no mercado de capitais, e foi fantástico. Né? Tive grandes mentores, eu acho que isso é importante, né? Então, assim, nessa fase do Bradesco, eu tive uma pessoa que liderou uma equipe em que eu trabalhei, era uma mulher, uma das mulheres pioneiras dentro de conselhos, de diretorias de banco. Então, aquilo para mim foi uma inspiração, e é uma inspiração até hoje, né? Porque uma pessoa que derrubou barreiras ali, uma experiência incrível, né, para mim. Até que eu defini que eu ia para o jornalismo. E aí, essa quebra? De repente, assim, você construindo uma carreira certinha, exatamente, podia estar numa área, num segmento ali. Essa vontade de conhecer o novo e de visitar uma coisa que eu sempre quis. Assim, eu me vi na minha faixa etária de 30 anos já, eu já estava gerenciando equipes grandes dentro do banco, eu já tinha uma posição, né? Uma posição já gerencial, com um futuro que poderia ter sido um futuro de diretoria, um futuro de conselho, talvez. Né? Não que esse futuro tenha te escapado, exatamente. Né? Afinal, hoje você se encontra nessa posição, só não em banco. Foi uma escolha. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei assim, bom, eu acho que é o momento
muito se tem que ser agora. Tem que ser agora. E aí eu falei com o meu chefe na ocasião e fiz um acordo, porque eram muitos anos de banco, né? E aí eu queria construir algo dentro do jornalismo. Caramba. Assim, foi um pouco kamikaze até, porque eu não tinha experiência como jornalista. Em áreas de comunicação, eu consegui experimentar muita coisa, né? Marketing, eventos, enfim, comunicação interna, né? Mas eu não era a jornalista. Eu tinha ali um diploma. Mas fui com a cara e a coragem, comecei a buscar freelas, né? E eu consegui um freela que realmente até hoje eu não sei como aquilo me encontrou, né? Fui procurada por um editor da Exame. Fui indicada por alguém, que eu não sei quem foi. E eles estavam fazendo um especial. Eles fazem alguns especiais. É um especial de início de ano. Que eles dão luz às oportunidades de investimento para aquele ano, né? É o onde investir. E tinha ali uma matéria sobre mercado financeiro, obviamente. E me disseram, não, olha... Nós sabemos que você trabalhou muitos anos no mercado financeiro, é um gargalo, né? Hoje você tem jornalistas muito seletos escrevendo sobre mercado, excelentes setoristas, mas não é uma área sexy para o jovem, né? E assim, e exige um certo conhecimento. Então vamos supor, eu como jornalista, vou entrevistar uma fonte, um executivo de uma corretora de valores, um C-level, de um banco, um superintendente e tal. Posso perguntar, oi, o que você faz? Eu já tenho que ir com um questionamento de macroeconomia, uma contextualização daquela matéria. É isso que a fonte espera. Não que você não possa começar. Não é isso, não desanime. Mas é uma área, se você quiser se dedicar ao jornalismo econômico, você tem que ler muito, você tem que saber o que está acontecendo no mundo, economia de uma forma macro, a economia brasileira, questões políticas que impactam diretamente nas questões econômicas. Então tem que ter um arcabouço ali. E aí me enxergaram dessa forma. Eu guardo até hoje essa revista, né? Porque foi uma matéria de 2 páginas, enfim, né? Icônica. E para mim, para minha vida, sim. icônica, né? Porque mostrou, assim, corroborou a minha escolha. Não, é possível. Eu tava ali numa situação, eu tava no breu. Porque assim, eu não tinha experiência naquilo. E aquela oportunidade, ela me encontrou. E eu usufruí dessa oportunidade. Só que a vida de freela, ainda mais alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, né, mais ou menos, é ainda mais complicada do que... acho que é até mais complicada do que era hoje. Então, o que eu fiz? Bom, dentro dessa área, o que pode me dar uma certa garantia do mundo corporativo, que eu tinha no banco? Em alguns momentos eu me arrependi dessa escolha, porque realmente foi difícil, porque eu investi financeiramente tudo aquilo que eu acumulei. Dá frio na barriga, né? Exatamente. Então, quer dizer... E aí eu procurei as agências de comunicação, né? E aí, nas agências de comunicação, eu consegui achar um espaço. Só que assim, eu tive que começar do zero. Como eu tinha uma posição no banco, eu era já uma gerente, eu tinha equipe, eu já tinha tido equipes até maiores do que eu tinha quando eu saí. Na verdade, quando eu saí era algo mais reduzido, mais individual, mas eu tive equipes de 10, 15 pessoas ao longo dos 15 anos de Bradesco e BCN. E nas agências de comunicação eu tive que, olha, eu tenho um cargo aqui para você de atendimento. Eu falei assim, bom, assim, eu não tenho o que escolher.
Eu tenho que ter a humildade de aprender. Sim. E de recomeçar. Ter a resiliência, né? E não fazer a comparação, né? Não olhar para um gestor meu ali e descredenciá-lo, né? Porque esse é um problema das pessoas que falam: eu vou reiniciar minha carreira, eu vou... Chega com a sua arrogância, enfim, não, porque eu fui... A gente não é nada, né? A gente é o que é, como ser humano, né? Mas a gente não é aquele cargo, você não é um cargo, né? Então eu tive aquela humildade naquele momento de aceitar uma oportunidade. E aí eu fui migrando entre agências de acordo com as oportunidades que foram surgindo, boas propostas financeiras, bons projetos, né? E fui caminhando, fui progredindo. Então, eu fui atendimento, eu fui coordenadora, eu fui gerente, hoje eu sou diretora. Então, resumindo, né? Eu acho que essa é uma trajetória, né? Voltando ali no início, quando eu falo de formação acadêmica... Por que eu priorizei o jornalismo? Porque é a minha escolha profissional. Mas depois disso, eu fiz algumas outras coisas. Eu estudei direito, eu tenho a minha OAB para usar em alguma situação complicada, para ajudar amigos. Alguém precisando. Daquela consultinha. Isso, então todo mundo tem um pouco de advogado. Como todo mundo tem um pouco de advogado, eu quero dar os meus pitacos nas discussões, mas pelo menos eu tenho uma OAB para isso, né? Então fiz o curso de Direito. Um dos maiores desafios da minha vida foi a prova da OAB. Mentira. Porque assim, eu sempre tive muita facilidade em estudar, em provas. Não era uma pessoa que precisava me debruçar em livros, assim... Eu entrei nas faculdades em primeira lista, em boas colocações. Então, eu nunca precisei. Mas a prova da OAB, assim, do ponto de vista acadêmico, foi meu primeiro fracasso. Foi a primeira vez que eu prestei a prova da OAB. Primeira, porque teve uma segunda? Foi na segunda que a coisa aconteceu. Então, a primeira vez passei na primeira fase, porque a primeira fase é um compilado ali de tudo que você estudou nos 5 anos. Então, se você se aplicou um pouco, você consegue. Agora, a segunda fase já era algo que exigia algo mais prático. Já não tinha prova oral naquela ocasião, era só a prova escrita, mas já exigia uma experiência, um olhar de quem havia feito um estágio, assim, precisava de uma dedicação maior ali. No mínimo, um estudo pré-segunda fase. Exatamente. Mesmo que seja para você aprender a manusear o vadimeco, estruturar as peças básicas. Exatamente, precisa. E eu fui, obviamente, quando eu fiz a prova, a segunda fase pela primeira vez, e eu não passei, aquilo foi meu mundo parecia que ia desabar. Eu falei, eu não quero mais saber disso, né? Não vou estudar, eu não vou advogar, porque assim, eu nunca tive interesse em advogar. Então, assim, não era um plano. Então, a OAB, diferentemente dos meus colegas, que eu tenho muitos amigos que são advogados, que a profissão, que era a primeira escolha de cada um, o desespero de não passar naquela prova da OAB, não, o que eu vou fazer da minha vida? Então, assim, para mim, foi um fracasso pessoal. E aí eu falei, bom, no primeiro momento, falei, não vou mais prestar isso aqui. Deixa quieto. Já quando foi se aproximando a inscrição, a próxima inscrição, falei, não. Não vou deixar passar, né? Mas vou fazer isso de novo. Aí me inscrevi num cursinho preparatório já para a segunda fase. Porque eu falei assim, eu acho que a primeira fase, mais uma vez, eu consigo me garantir. Fiz o cursinho preparatório, eu estudei muito. Eu trabalhava
no mercado financeiro, nessa ocasião ainda. Eu trabalhava o dia inteiro, muitas vezes viajava, fazia o cursinho preparatório, chegava em casa e estudava. Eu cheguei a dormir em cima da mesa. Só que aí, assim, as oportunidades, elas vão acontecendo. Eu lembro que a prova da segunda fase era um domingo. Na quarta-feira que antecedeu aquela prova, eu fiz a segunda fase em direito tributário. Coragem. Porque me iludi, porque são poucas peças e vamos lá. Mas eu conheço um pouco, porque o mercado financeiro, eu trabalhei em corretora, eu operei, enfim, eu conheço tributo, então assim, não era uma leiga naquilo. E tive um bom professor também na universidade, e o próprio cursinho tinha um professor fantástico. E aí nessa quarta-feira foi dado um exercício exatamente com a peça da prova, e, enfim, havia acontecido uma mudança de lei naquele período, e no tributário você tem uma aplicação mais imediata do que nos outros ramos do direito, e eu já na minha intuição, é isso aqui que vai cair. Você sabe que eu fiz exatamente a mesma estratégia quando eu prestei o OAB. Nossa, eu acho incrível, isso é genial. É assim, porque é isso. E o pessoal falava, não, Gisele, você tá... vai cair isso aqui. Assim, eu já saí da prova rindo. Eu falei assim, tipo, eu gostaria de saber a minha nota. Até hoje eu gostaria de saber para ter... Eu já saí de lá, eu cheguei, já falei pra minha mãe, na ocasião que estava preocupada com isso, porque era o sonho da minha mãe que eu fosse advogada. Quando eu falei que eu vou fazer jornalismo, que desgraça. Assim, olha, o humor da formatura de uma faculdade para outra é nítido, dá para ver nas fotos, né? E na entrega da carteira naquele evento que eles costumam fazer, enfim, tal. Então, o humor é outra foto de estudo, né? A imagem é muito mais importante que 1000 palavras. Então, assim, tipo, amigos, tal. Olha, eu fiquei tranquila, só fiquei esperando o momento de ver o resultado. Então, assim, para mim foi uma vitória pessoal. Tirei a carteira da ordem, tá aí na minha bolsa. É o meu documento oficial de apresentação em todos os lugares que eu vou, né? Então, assim, é uma coisa que me dá orgulho e que eu aprendi muito e que me ajuda imensamente hoje na posição que eu ocupo, porque hoje eu já não sou mais uma assessora de imprensa apenas. Eu faço também porque eu gosto de vender uma pauta, eu tenho muito contato com jornalistas, então grandes pautas eu sempre me envolvo, mas eu tenho um âmbito da minha atuação que é muito burocrático, é a prospecção de clientes, é o fechamento de um contrato. Então, quer dizer, eu tenho um conhecimento ali que muitas vezes eu apoio em discussões, quando a gente tem um cliente novo, o cliente discute alguma cláusula do contrato, eu consigo mediar aquilo, sabe? Sem ter que ligar pro pessoal do jurídico. Ai, pelo amor de Deus, fala com o cliente que eu não tô entendendo o que ele tá falando. E ainda levar 2 semanas para receber uma resposta. Exatamente. Então, quer dizer, me ajuda... Então, tudo contribui. E assim, eu sempre estudei muito. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em comunicação empresarial e gestão de crises. Que massa. Que é o máximo. Eu faço muita gestão de crise, porque eu tenho clientes que atuam, né, cujas atuações, elas são bastante suscetíveis à crise. Não que os clientes são complexos, mas, por exemplo, quando você atende uma companhia aérea, por exemplo, né? Então, assim, tem algumas áreas que você tem que ter atendimentos e que você tem que ter gestores com um olhar para a crise, para sentir como administrar, enfim, aí eu fiz essa pós-graduação que me ajuda muito. Depois eu fiquei um tempinho sem estudar, só trabalhando, enfim. Só. Né? E aí, passando por todas essas... Foram, acho que 5 agências até eu chegar aonde estou hoje, né? Se eu não me engano, foram 5, né? E aí eu resolvi estudar psicanálise. Quer dizer,
Falaram pra mim, eu Falou, acho... só tô lidando com gente louca. Exatamente. É melhor eu entender o que se passa na cabeça delas. Na verdade, então, foi mais ou menos isso. Na verdade, assim, eu tenho um amigo que ele faz terapia há muito tempo. E ele falou assim, pô, você tá muito estressada, é muito cliente. Eu cheguei tinha uma fase, acho que meados do 2015, 2016, que eu tinha 25 clientes. Eu era gerente de um núcleo com 25 marcas, um exército de pessoas para gerenciar. Você tá muito estressada, aqui perto, aqui na Vila Madalena, tem um lugar incrível. Vai lá e faça terapia. Aí eu fui lá, ao invés de fazer a entrevista e começar a fazer a terapia, eu me encantei com um cartaz dizendo curso de psicanálise, seja um psicanalista. Não, é isso Seja aqui. você sua própria terapeuta. Aí eu, como capricorniana, olha só a oportunidade de economizar. Eu poderia ser a minha própria psicanalista. Né? Aí, não foi, é óbvio que não, mas tem um pouco dessa coisa. Como é esse curso? Aí eu fui e perguntei, como que é esse curso? Você vai estudar psicanálise e você vai ter, durante os 2 anos e meio, análise individual dentro do curso. Você vai ter análise em grupo, você vai ter atividades em geral, palestras gratuitas. Eu falei assim, olha que combo, voltou a capricorniana. Pra que eu vou fazer só análise se eu posso fazer esse combo? Vou fazer tudo. Socorro. Não, assim... Olha, gente, isso eu nunca vi uma pessoa adquirir uma nova formação por ter a mão fechada. Exatamente, olha aí, mas não, eu não, isso, assim, essa trajetória dentro da psicanálise, essa é a única que eu não recomendo. Eu recomendo que as pessoas façam análise na linha psicanalítica, primeiro, para entender como funciona, porque é totalmente diferente quando você faz a terapia com um psicólogo, enfim. Para você entender o que é. Aí depois você fala, poxa, eu quero ser um psicanalista. Porque é uma trajetória de pedras. De verdade, é mais difícil que o curso de direito, é mais difícil que a maluquice que eu saí do mercado financeiro sem emprego, assim. Porque mexe com coisas que você nem imagina. E assim, e a exigência do profissional que quer ser um psicanalista é muito maior. Uma análise individual de um ser humano que está querendo ser psicanalista é um negócio avassalador. Vou até anotar aqui, evitar psicanálise a todo custo. Não é isso. Primeiro conheça e depois você vá, se você olhar para aquilo. E hoje esse é um plano meu de futuro. Eu já cliniquei, assim, tanto no estágio como pós-estágio. Hoje eu não tenho mais tempo, não cabe para mim. Então hoje eu mantenho só a minha terapia individual, semanal, para manter tudo em ordem. Tá? Não dá, eu não consigo ter 2 empregos, né? Assim, hoje para mim não é possível. Isso era algo que era de conhecimento, inclusive, da agência, que eu trabalhava com psicanálise à noite, finais de semana e tal. Mas hoje, para mim, realmente estava muito pesado. Porque para você atender alguém, você tem que estar muito vazio, vamos dizer assim, de estresse, eu tava sempre muito cheia, né? Então eu chegava naquele momento para conversar com o paciente, eu não estava preparada, assim, mentalmente para receber aquilo e para tratar aquilo com uma escuta qualificada. Eu ainda estava com os barulhos da minha vida na comunicação. Então eu passei pacientes para outros colegas, enfim, hoje eu só atuo, né, no meu trabalho de autoconhecimento e de equilíbrio, enfim. Mas a psicanálise é um mundo fantástico. Assim, eu estudei em um instituto que é freudiano ortodoxo, então você já tem uma linha mais dura,
né? Então, assim, não é um instituto que ao mesmo tempo você estuda psicanálise e faz astrologia e faz mapa astral, enfim, não. Nada contra, que eu adoro astrologia. Já falei que eu sou capricorniana, com ascendente Capricórnio. Mas, Muito assim... capricorniana. Era uma coisa muito fechada, né? Que exigia um comportamento muito rígido. Que também é algo que conflitava comigo, que sou uma pessoa mais extrovertida, que sou uma pessoa da comunicação, que sou uma pessoa mais aberta. Então, aquilo ali foi um pouco assustador para mim. Então, foram 2 anos e meio de uma luta muito forte, mas a gente sempre sai disso com muita aprendizagem. E, como direito, me ajuda muito, porque você olha para as coisas de uma outra forma. Não que eu fique psicanalizando pessoas, porque isso não seria nem ético da minha parte. Mas o teu entendimento, muitas vezes numa questão de conflito, você já olha para aquilo e você vê que aquele conflito não é seu, aquele conflito é do outro. Então, assim, você acaba se blindando de algumas situações que você passaria desnecessariamente, que às vezes a gente embarca na loucura do outro, achando que aquilo tem a ver com você e não tem a ver com você. Nem tudo é sobre a gente. Exatamente, nem tudo é sobre você. Então, assim, eu fui abandonando algumas questões, né? Por entender que as questões são do outro e ele que se resolva e que procure um terapeuta, sei lá, que tente se entender. E eu acho que isso é muito importante, você ter uma visão como essa, porque você evita conflitos. E quem gera uma equipe, você tem interfaces com as tuas próprias lideranças, que muitas vezes não são interfaces tão fáceis, ou que são interfaces intercontinentais, porque hoje eu trabalho numa empresa internacional, então você tem interlocuções com pessoas de outras culturas. Então a psicanálise, ela entra um pouco nisso. Não que eu não perca a minha paciência, não que eu não tenha um dia ruim, não que às vezes você tenha vontade de falar, ai, não, isso aqui, juro, vou desligar o celular e não quero falar sobre isso. Mas ajuda muito. E eu vejo como você tem, assim, o que eu pessoalmente considero a tríplice perfeita da formação de uma pessoa que vai trabalhar aí com conflitos e comunicação. E uma das coisas que eu carrego da área jurídica é justamente essa falta de um olhar clínico, de um olhar multidisciplinar para alguns aspectos que são extremamente presentes nas carreiras jurídicas tradicionais, né? Então, você olha para uma profissão que se especializa em conflitos, mas que não tem ali a capacidade de comunicação, nem a capacidade analítica de entender o outro. Então, eu acho que, assim, a sua jornada me inspira muito porque você conseguiu compor esse quebra-cabeça de uma maneira, assim, maravilhosa. E é algo que é possível para todo mundo, né? Eu tenho hoje na minha equipe pessoas de todas as idades, né? Eu tenho pessoas que começaram as suas carreiras comigo, que foram minhas estagiárias e que hoje estão em cargos de atendimento sênior, por exemplo. Legal. Então, ou seja, pessoas que inclusive vieram comigo de outras agências, né? Que a gente vai se compondo equipes, enfim. E eu digo para as pessoas, tudo é possível quando você tem um propósito, né? Você tem que entender quando você vai investir. Às vezes o colaborador chega para mim e fala, eu não quero mais trabalhar aqui nesse momento, tal, mas qual é a sua questão? É uma questão financeira? É uma questão de propósito? Porque eu acho que as grandes mudanças que a gente faz nas nossas vidas e principalmente nas nossas carreiras, elas têm que ter relação com propósito. Porque eu vejo, assim, e eu já fiz isso no passado, de me deixar levar por uma proposta financeira. Aquilo quase destruiu minha vida. Porque quando eu fui olhar do outro lado do muro,
aquilo não era da forma que eu imaginei que seria. Então ali eu reafirmei de que as grandes mudanças, principalmente as de carreira, têm que ser baseadas em propósito, né? Então, assim, eu vejo alguns profissionais da minha equipe que se dedicam a outras atividades, né? Eu tinha uma profissional que até então estava fazendo teatro e eu brincava, só aceito a sua demissão se for para você trabalhar na Globo, né? E você aí me apresenta o Cauã Raymond, tá tudo certo, e aí eu aceito, tá pago. Então, assim... Eu gosto de enxergar esses propósitos. Não é que eu quero que as pessoas... Porque, assim, é inexorável. A gente sempre... Tudo tem um começo, meio e fim. A gente sempre está caminhando para algum lugar que não é o lugar onde a gente está hoje. Né? Mas eu acho que tudo tem que ser feito com um propósito. Porque nada é fácil. Porque a gente tem as próprias dúvidas, né? Você tem as suas inseguranças, tem o externo, né? Porque, por exemplo, você tem mercado de trabalho, o Brasil não é para os fracos. Não é. Né? Não é em mesmo. todos os pontos de vista, principalmente quando a gente fala de emprego, de educação, né? Então, mas a pessoa tendo um propósito, você consegue assumir um protagonismo. Eu tive uma conversa com um profissional da minha equipe há 2 semanas atrás sobre isso, né? Falei assim, se você assumir o protagonismo da sua vida e da sua carreira, você vai ver que vai dar certo. Que você vai ver a mudança acontecer de forma imediata. Eu garanto. A história, pelo menos, ela diz isso. Mas não que você não tenha desafios, né? Sim. Então, assim, para quem está começando agora ou está fazendo uma escolha profissional, né, vai prestar um vestibular, ou está insatisfeito, está cursando lá administração, quer fazer veterinária, então, assim, cuidado, né? Pense, qual é o seu propósito? O que você gostaria de estar fazendo, né? E aí você vai descobrir o caminho. E uma coisa que eu vejo que é uma preocupação de várias pessoas, e isso talvez porque eu tenho muitos colegas que vieram da área jurídica e hoje não se identificam mais. Talvez até porque o propósito mudou. Você pode ter passado ali por um momento que aquilo fazia super sentido e hoje em dia não faz mais. Mas as pessoas têm uma preocupação muito grande com um aparente desperdício de conhecimento ou desperdício de tempo. E... Você tem essa impressão da sua carreira que em algum momento você tomou ali uma escolha errada, uma escolha da qual você se arrepende, aí você desperdiçou o seu tempo de alguma forma com um estudo que não era necessário ou passando um tempo dentro de uma empresa ou num cargo que... Não sei, hoje você olha para trás e fala, aquilo não me agregou em nada, teria passado melhor sem. Para responder essa dúvida que as pessoas têm, muitos amigos ainda me perguntam, será que eu só perdi meu tempo? E aí... As pessoas, nesse medo de ter perdido tempo, acabam eternamente naquele paradoxo do ônibus, né? Então, como eu já perdi meu tempo até aqui, eu tenho que continuar nessa carreira para sempre, porque eu já investi tudo isso. Então, eu vou continuar aqui esperando o ônibus passar, por mais que ele já esteja atrasado. E é aquela, né? Será que eu saio? Será que eu fico? Como que você sente que foi, assim, na sua trajetória, essa percepção? Olha, eu não acho que foi... Nada do que eu fiz foi uma perda de tempo. Acho que eu olho para isso hoje assim, de uma forma muito mais acolhedora. Assim, algumas escolhas que eu fiz tiveram muito a ver com momentos. Então, por exemplo, enquanto eu estudo jornalismo, eu me formo em jornalismo e eu continuo no mercado financeiro, por quê? Ao todo foram 15 anos, né? Teve um motivo por eu entrar no mercado financeiro, era uma segurança financeira. Eu tinha questões familiares, o meu pai ficou doente por muito tempo, após um AVC. Então, assim, eu não ia poder me aventurar. Eu tive convites no jornalismo. Você vem aqui estagiar na Rádio X, só que a gente não vai te pagar nada, só o ônibus. Então, assim, era encantador. Mas eu não... Assim... E aquele era um momento de sofrimento. Era uma escolha de sofrimento. Né? Eu lembro que uma vez eu recebi um convite da finada Gazeta Mercantil, naquele momento que ela já estava né? Assim, sobrevivendo por aparelhos.
para receber, assim, uma ajuda de custo. Né? Fui indicada por um professor da faculdade de jornalismo. Eu recusei aquilo. Assim, tudo bem, o jornal acabou, mas eu conheço pessoas, jornalistas incríveis que estão no mercado até hoje, no Valor Econômico e tantos outros veículos de ponta, e que são monstros no bom sentido do jornalismo e tal. Mas eu tive que recusar. Aquela recusa ali, naquele momento, poxa, me fez questionar o porquê. Por que eu fiz essa faculdade? Faculdade que não tá me servindo de nada. Assim, não perdi, porque aquilo era um propósito. E eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia estar abraçada com esse propósito. Só que o caminho não foi tão rápido quanto colegas que puderam se dar ao luxo dessas oportunidades e cresceram, são excelentes jornalistas e tinham outras condições. Então eu não acho que o tempo que eu passei dando aula, ou que o tempo que eu passei no banco foram desperdícios. E mesmo estando dentro do mercado financeiro, eu me movimentei no sentido de me aproximar do propósito, indo para áreas de comunicação, de marketing, eventos, produtos. Então, assim, o ser humano se adapta. Assim, é uma característica nossa. Então, assim, a gente vê algumas pessoas que são resistentes. Aí sim você está perdendo o seu tempo. O tempo em que você fica na resistência e na negação, esse é um tempo perdido. Agora, o tempo que você está se movimentando, seja para onde for, é um tempo ganho. Né? Você fez a analogia do ônibus. Você entra dentro de um ônibus, tudo depende de como você vai enfrentar aquele trajeto. Ai, o ônibus está lotado, ai, esse ônibus demora, ai, que trânsito e tal. Tudo bem, tudo isso é verdade? É. Mas você pode bater um papo com alguém que você não conhece, que está do seu lado. Você pode ler um livro, você pode ouvir um podcast como o nosso aqui. Né? Você pode fazer um monte de coisa. Então, tudo é a forma que a gente olha. Então, perde tempo quem olha de forma negativa, né? Quem olha o mundo com arrogância, né? Quem olha para o ser humano de uma forma distante. Essa gente toda está perdendo tempo. Né? Quem está abraçado a cargos. Todo esse pessoal está perdendo tempo. Uma coisa que a gente costuma falar aqui é que você não é o cargo, você está o cargo. Exatamente, você está à disposição daquilo. Exato, né? exato. E assim, e tudo pode terminar de uma hora para outra. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Assim, agora as escolhas que a gente pode fazer nesse meio tempo, que eu não sei qual é, que isso ainda é mais legal, né? A gente não saber quanto é. Porque você imagina se todo mundo tivesse uma data, igual um fogão, tem uma data de validade, que aí ele resiste um pouquinho mais, depois ele vira algo morto. A gente não sabe. Então, essa é o grande fascínio, né? A vida é uma grande aventura, né? É uma grande aventura. Ah, Gisele, foi um enorme prazer ouvir um pouquinho sobre a sua carreira hoje, mas é muito legal ouvir como que você construiu toda essa trajetória e fica o convite aqui para voltar a contar um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre a sua atuação, como que foi compor esse pupurri de conhecimento ao longo aí dos últimos anos, mas um enorme prazer te ouvir. E eu queria saber se você tem uma última mensagem inspiracional para deixar aí para os nossos jovens que estão talvez parados no seu ponto de ônibus sem saber se espera o ônibus, se vai andando para casa, talvez estão dentro do ônibus desprezando a viagem. O que a gente pode falar aí para talvez deixar uma mensagem de não espera a morte chegar, vai vivendo a sua vida? Olha, eu só recomendo a todos que sigam os seus propósitos, não neguem os seus propósitos, ou então não façam que seus propósitos fiquem a serviço de outros, a escolha de outros, né? Então, assim, eu acho que essa descoberta, ela é importante, né? E, assim, a pessoa ela tem que estar preparada para isso, porque às vezes a pessoa, ela cria uma expectativa que ela nega a si mesma, né? Então, assim,
pro jovem principalmente, descubra seu propósito, seja ele qual for, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, o sucesso é uma questão de tempo. Então, chegou o ônibus lá, né? Com o seu propósito, não pense duas vezes. Se estiver demorando muito, talvez você esteja no ponto errado. Aí talvez seja melhor caminhando. O segredo é o movimento. Nossa, eu amei essa frase. O segredo é o movimento. Muito obrigada, Gisele. Foi um enorme prazer ter você aqui. Agradecemos a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. E lembramos que o The Hub Talks vai ao ar toda quinta-feira. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.